I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my Começa com o Buongiorno, come state? Allora, gente, hoje eu vou ensinar vocês o plural das palavras, tá? Em português, o singular masculino geralmente termina com O. Em italiano é a mesma coisa. No plural, esse O você acrescenta o S. Por exemplo, livro, livros. Em italiano é libro, libri. Você acrescenta, troca o O pelo I. Então, o plural masculino em italiano termina com I, geralmente. O feminino, casa, que é a mesma palavra como em português, termina com A. Em italiano é a mesma coisa. O plural feminino em italiano geralmente termina com E. Então, casa, case. Libro, se masculino, libri. Gente, então, eu fiz aqui algumas palavras pra gente colocar no plural, tá? Completa con il plurale del nome, quer dizer, substantivo, tá? Então, algumas palavras que tem os asterísticos, que vocês vão ver, quer dizer que são as exceções, quer dizer que o plural é diferente do que a gente pensa. Então, vamos lá. Casa, feminino, singular, e o plural, então, vai ser case, que é feminino, singular. Gelato, que significa sorvete, o plural, como termina com O, é masculino, o plural vai ser gelati, tá? Formaggio, termina com O, então é masculino, que significa queijo, o plural vai ser formaggi, com I, que é masculino. E assim a gente vai, continua. Chiesa, feminino, então, chiese, plural, feminino. Biglietto, que é masculino, que é bilhete, ok? Então, bilhetti, que é masculino, plural. Ok? Tavolo, que significa mesa, plural, tavoli. Se vocês conseguem observar, termina com O é masculino, então plural vai com I. Termina com A é feminino, então plural vai com E. Não tem segredo. Sedia, sedie, ok? Borsa, borse, porta, porte. Fiori, esse aqui tem um asterisco, então o plural desse aqui, que é uma exceção, vai ser a mesma coisa, tá? Então, um fiore, due fiori, mesma coisa, é a exceção, tá? Chiave, outra exceção, uma chiave, due chiave, sempre a mesma coisa, na exceção, tá? Mas geralmente segue a regra normal. Então, treno, que quer dizer trem, treni, ok? Bicicleta, biciclete, ok? Segue a regra normal. Teléfono, telefone. Ah, Jorge, mas quando é que eu vou saber quando segue a regra normal? Você não vai saber, mas geralmente 95% vai sempre seguir a regra normal, ok? Quaderno, quaderni. Pizza, pizze. Gato, que é o animal gato, gatti. Giorno, que significa dia, ok? Giorni. Note é mais uma exceção, que tem um asterisco, então fica a mesma coisa. Note. Amico, amici. Atenção ao acento, é amico, mici, ti, ok? Finestra, que significa janela, finestre, ok? Gente, a próxima coisa que eu vou ensinar para vocês são os artigos determinados, tá? L'articolo determinativo. O artigo singular em português masculino é o O. O homem, o gato, o cachorro. O artigo determinado masculino em italiano são 3. Eu sei, é um pouquinho diferente. Então, o primeiro que eu vou te ensinar é o il, que é o IL. Il é a mesma coisa que o em português. Il. Mas geralmente é usado, por exemplo, quando você diz o gato, em italiano você diz il gato. Il.
A língua tem que dar uma paradinha em cima, tá? Il gato. Il. Dá uma pausa. Então, o gato, il gato. O rapaz, il ragazzo. Ok? Então, o primeiro artigo em italiano masculino singular é o il. Preste atenção. Il. Esse próximo artigo, que é o segundo no singular em italiano, vale para o masculino e o feminino. É o L com apóstrofa. Então, todas as palavras que começam com vogais, o artigo vai ser o L com apóstrofa no singular. Por exemplo, l'amico. Amico é a palavra. Você bota o L com apóstrofa na frente, tá? Quindi, l'amico. L'amica, porque serve para o singular masculino e feminino, para todas as palavras que começam com vogais. A gente vai praticar mais pra frente, tá? Então, l'amico, l'autobus, l'acqua. Não pode ser il amico, não, porque começa com vogal, preste atenção. Então, todas as palavras que começam com vogais, você bota o L com apóstrofa no singular masculino ou feminino. Lembra, a gente vai praticar, tá? Gente, então, o último artigo singular determinado masculino é o lo, o LO, tá? Então, o lo vai ser usado com palavras que começam com S mais uma consoante. Palavras que começam com X, palavras que começam com Z, palavras que começam com GN, palavras que começam com Y e palavras que começam com PS. Então, por exemplo, eu não posso dizer il sport, porque esporte começa com SP, então eu tenho que dizer lo sport. Uma palavra que começa com Z, por exemplo, zaino, que quer dizer mochila. Eu não posso dizer il zaino, eu tenho que dizer lo zaino. Iogurte, que começa com Y, eu não posso dizer il iogurte, nem posso dizer li iogurte com L apóstrofe, eu tenho que dizer lo iogurte, porque a regra diz que palavras que começam com Y também tem que colocar o artigo lo na frente. A gente vai praticar, tá? Nem posso dizer li iogurte com L apóstrofe, eu tenho que dizer lo iogurte, porque a regra diz que palavras que começam com Y também tem que colocar o artigo lo na frente. A gente vai praticar, tá? Então, gente, agora eu vou explicar para vocês os dois artigos no singular feminino. A gente já viu que é o L com apóstrofa, ok? Quando a palavra no singular é feminina, a gente bota o L com apóstrofa, C começa com vogal. A mesma coisa para o masculino. E o outro artigo feminino singular em italiano é o LA. Quando a palavra feminina no singular não começa com vogal, a gente usa o lá. Por exemplo, la casa, la ragazza, que é a moça, la pizza, a pizza, ok? Então, L com apóstrofa, quando a palavra começar com vogal, o artigo feminino é L com apóstrofa, e quando a palavra começar sem a vogal, no singular feminino, a gente usa o lá. A gente vai praticar mais pra frente, tá? Então lembra, l'amica, l'acqua, porque começa com a vogal, e la casa, la pizza, la finestra, la sedia, ok? Gente, então, o plural masculino em italiano são dois, o i e o li. Então, se você aprender o li, o i vai tirar de letra. Por quê? Porque o li é o plural de todas as palavras no que vem do singular com o lo ou com o L apóstrofa. Por exemplo, se eu digo l'amico, então é L apóstrofa, o plural será gli amici. É claro que a gente tem que colocar o i no final, porque o plural em masculino eu já falei para vocês que termina com i. Então, l'amico, gli amici, ok? Então, lo zaino, gli zaini. Então você tem que prestar atenção só tem que prestar atenção se a palavra vem do singular com um artigo L apóstrofa ou LO, tá? Então, o próximo artigo é o i. Se o singular for com il, então o plural será com i. Il gatto, i gatti. Il giorno, i giorni. Então não tem segredo. Se você entender o li, o i você tira de letra. Porque você só precisa saber se a palavra vem de um singular com o lo, com o L apóstrofa, o plural será com li. E se vem do singular com o artigo il, então o plural será com i. Ok? Então agora é hora da gente praticar.
Gente, então, antes de praticar o último artigo feminino no plural, que é só um, graças a Deus, é o le, tá? Então, no singular feminino temos dois, que é o L apóstrofa e o lá. Então, por exemplo, l'amica, o plural é le amiche. La casa, o plural é le case. Então é bem mais fácil você entender, não tem tanta confusão. Mas o importante é sempre você decorar as regrinhas de como usar os artigos, porque depois que você decora, que você começa a usar, você não esquece mais. Então, no total temos 3 artigos no singular masculino, 2 artigos no singular feminino, 2 artigos no plural masculino e 1 artigo no plural feminino, tá? Então, é tanto artigo que eu não sei porquê, que a gente tem só 4 determinados. Então, gli articoli, ok? Se fosse plural, l'articolo, se fosse singular. Agora a gente tem que praticar, tá? Então, gente, eu coloquei aqui os 3 artigos masculinos no singular, os 2 artigos no plural masculino, os 2 artigos singular feminino e o artigo plural feminino. E agora a gente vai completar com palavras. Por exemplo, a palavra gelato é il gelato, ok? Il gelato, porque não começa com vogal, nem começa com S, mais consoante, nem com PS, nem com GN, nem com Z, nem com X, nem com Y, tá? Então, esse aqui que vocês têm que sempre procurar a regrinha. Por exemplo, lo studenti, ó, começa com ST, S mais consoante, então é lo studenti, ok? Questo qua, per esempio, l'amico, ok? Outra palavra com il gato, lo sport, ok? Esse daqui, l'autobus, começa com vogal. E esse aqui começa com S mais uma consoante. Então, olha sempre a regrinha, tá? Tem sempre aquela regrinha para vocês darem uma olhada. Então, lo studente, S mais consoante. Lo sport, lo zaino, que quer dizer a mochila, começa com Z, segue a regra, ok? Il biglietto. Esse GL é como se fosse um LH nosso do português, tá? Então é li, il biglietto, ok? Então, o plural desse daqui é mais fácil. Porque se vem do il, o plural vai ser sempre o i, tá? Então é i gelati, i gatti, i bilhete, ok? Então, li vem do lo ou do L apóstrofa, a gente usa o li. Então, li studenti, li sporti, li zaini, li amici, li autobus, ok? Singular e plural. No feminino, temos, por exemplo, la casa, l'amica, começando com vogal, tá? Se não começa com vogal, então uso lá. La ragazza, quer dizer a moça, ok? L'acqua. E o plural, le. Le case, le ragazze. Plural sempre termina com e, ok? Le amiche, ok? L apóstrofa também vira e. Então,
la ragazza, le ragazze, il ragazzo, que é o rapaz, e ragazzi. Ok? E assim a gente fecha mais uma aula de italiano. Para a gente fechar, corrija aí uma palavra que eu disse anteriormente, que é lo studente. Studente é uma das exceções. É masculina, mas termina com E no singular. No plural, é gli studenti, termina com E. Então, é lo studente, gli studenti. É isso, gente, pratica. Eu já falei pra vocês que italiano comigo é fácil. Só não aprende quem não quer. Eu tô tão feliz porque a gente tá chegando nesse nível que eu quero começar a usar só textos e das próximas a gente vai começar a falar só em italiano. Então, pratica, gente. É fácil, não é difícil. Comigo você vai melhorar e melhorar. Buonasera. Tchau. I never made it.